Física em casa. Bússola eletrostática. Experimento consiste em avaliar o comportamento de um palito de dente ou de fósforo quando se está próximo de um campo eletrostático. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um experimento chamado bússola eletrostática. Para esse experimento, o que a gente vai precisar? A gente precisa de uma bexiga, a gente vai encher a bexiga. A bexiga ela pode ser substituída por uma sacola, por exemplo, não necessariamente precisa ser uma bexiga. Vamos precisar de uma toalha, uma lã ou qualquer outro tipo de coisa. Um palito de dente. Uma porquinha, mas a porquinha ela pode ser substituída por moedas. E alguma coisa para suporte. O suporte fica a seu critério. Vou usar isso aqui como suporte. O copo também fica a seu critério. Não é necessário a utilização dele. É só para demonstração mesmo. Vamos lá. Você vai encher a bexiga, né? Tem que encher a bexiga. Depois que você encher a bexiga, a gente tem que montar como é que vai ser. O que vai ser, basicamente. A gente vai pegar, vai colocar a porquinha de pé. A porquinha ela fica bem fácil, parada. Diferente da moeda que você teria que posicionar para ela ficar certinha e às vezes ela não fica certinha. Então é mais fácil usar a porca. Aí você coloca, basicamente, equilibra o palito sobre a porquinha. Aí você coloca o copo. O copo, basicamente, é para evitar que o vento, o ar externo, faça movimentos dentro do palitinho. Feito isso, a gente vai atritar a bexiga. Vai atritar a bexiga. Você vai pegar a bexiga aqui e vai atritar ela. O processo de atrito, o que acontece? Ele faz os elétrons se moverem de um material para o outro. Segundo a tabela tripoelétrica, a bexiga ela tem capacidade de ganhar mais elétrons do que o pano. Então, quando eu atritar aqui, os elétrons que estão aqui, eles vão para a bexiga. Então a bexiga ela vai ficar, em termos eletrostáticos, carregada negativamente. Já o pano vai ficar positivamente. Então vamos começar a fazer o atrito aqui. Então pessoal, eu já arrumei aqui para ficar uma posição legal de ver o efeito. Eu vou atritar aqui novamente. Agora vamos chegar próximo a bexiga próxima do palitinho. Tá vendo que já fez o movimento? Novamente vamos posicionar ele aqui. O palito ele tem que estar no centro de massa dele, um ponto que ele fique em equilíbrio, porque senão ele vai cair sempre. Olha lá, mexendo. Vou fazer o efeito de fora pra gente ver como é que fica. E eu vou explicar o efeito. O campo elétrico da bexiga tá bem intenso. Tá vendo? Você viu que o palito foi em direção à bexiga? Se a gente tivesse algo que pudesse fixar ele aqui e deixar ele somente com essa liberdade de movimento, só assim que pudesse rodar, a gente poderia ter uma bússola eletrostática. Essa bússola ela detectaria campos elétricos, que nem está acontecendo aqui, tá vendo? Ela está virando. O que acontece, pessoal? A bexiga ela está carregada eletricamente com cargas negativas. Essas cargas negativas induzem cargas positivas aqui. Quer dizer que os elétrons que estavam aqui
que o corpo estava neutro no início, os elétrons que estavam aqui foram para cá, devido ao efeito de repulsão eletrostática. Então aqui a gente vai ter mais cargas positivas. Essas cargas positivas, por força eletrostática, elas interagem com a bexiga, no sentido de atrair uma a outra. E o que acontece? Toda vez que eu faço um movimento, esse movimento, a força ela muda vetorialmente, muda o ângulo dela. Mudando o ângulo dela em relação ao palito, exerce um torque nele. E esse torque faz ele se movimentar, faz ele ter esse tipo de movimento aqui. Então a gente tem esse movimento ocasionado pela força eletrostática. Então é o mesmo princípio, se a gente for analisar, da bússola normal. A bússola normal, ela detecta campo magnético da Terra. Ela é imantada na ponta e esse imantamento ele interage com o nosso campo magnético da Terra. Então é por isso que ela consegue fazer movimento. Se a gente conseguisse fazer ela ficar fixa, ela seria uma bússola eletrostática, tá vendo? Vou tentar um pouco mais longe para fazer ela movimentar mais suave. Ó, aqui está uma distância considerável, ó. Tá vendo? E tudo isso é efeito eletrostático. A gente atritou, o atrito carregou ela eletrostaticamente, a gente induziu. Vamos fazer um ao contrário aqui. Vamos ver se carrego eletrostaticamente ela. Se ela vai interagir. Tá vendo? Ela continua tendo interação. Então esse é o efeito. Mesmo quando a gente encostou aqui, uma quantidade de cargas foram para ela, mas não o suficiente para fazer ela ficar com a mesma quantidade de cargas que a bexiga. Então a bexiga ainda continua tendo uma quantidade de carga superior e esse movimento vai continuar fazendo ela se movimentar. Tá vendo? Agora mais fraco porque ela já está descarregando. Então pessoal, isso aqui é a física sendo aplicada, um conceito bem básico de eletrostática e de forças elétricas, que a gente viu em sala. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. E a física